esse concurso público para professores de educação básica. Marcos se atualizando 14 anos. Né, à toa que estou no Amazonas hoje, trabalhando lá. E então a gente vai dar um espaço para o Marcos Bagno agora, tá, pessoal? E daí a gente vê se no finalzinho a gente consegue associar os discursos e se temos espaço para as perguntas. Se não tivermos, eu vou disponibilizar os e-mails, tá bom? E daí vocês vão ter a oportunidade de conversar com cada um que se manifestou na mesa. Um minutinho. Agora a gente vai ter só uma fala pequena do Fabrício, tá bom? Antes do Marcos Bagno. Olá, pessoal, boa tarde. Colegas, por favor, podem já desligar suas câmeras. Boa tarde mais uma vez. Agradeço a presença de todos, pelas perguntas, pelos debates. E agradecer também, em especial, ao professor Marcos Banho, por ter aceito o convite nosso. Infelizmente, né, felizmente por ter aceito e infelizmente por ser dessa forma virtual, mas é sempre um grande prazer encontrar com o professor Marcos Banho. Há mais ou menos 4 anos, ele esteve por aqui, na nossa companhia, Semana de Letras, e foi muito bom, foi muito positivo, com a palestra de abertura e a palestra de encerramento. Foi uma das semanas de letras mais animadas que nós tivemos por aqui, e mais concorridas, sem muitas apresentações. O professor Marcos é professor do Instituto de Letras, da Universidade de Brasília, tem várias publicações, traduções. Aí vocês podem ir lá fazendo o merchan da Parábola. Vocês podem conferir o site da editora Parábola Editorial, está aqui no nosso vídeo aqui embaixo, podem conferir depois. E dentre esses tantos livros, nós vamos destacar o Preconceito Linguístico, né, que é o Karma, né, segundo o próprio professor, que é um livrinho que começou pequenininho. Eu tenho a 5ª edição, conheci o professor Marcos em 2001, nessa leitura, e também com a língua de Eulália, na graduação, na disciplina de Sociolinguística, no meu 2º semestre. Isso foi ano passado, né, claro. Mas nós vamos sortear no final esse livrinho aqui, autografado pelo professor Marcos. Isso que, aquele livrinho que a gente conversou em 2019, foi 2019, tá aqui, foi justamente para uma semana de letras. Enfim, é um grande prazer, uma grande honra tê-lo conosco. É sempre bom ouvi-lo e conversar, né? É sempre um bate-papo. E só para dizer para os colegas, o nosso público, né, sempre é um público voltado para a graduação. E, de fato, né, assim, a mais da metade dos inscritos, né, do formulário que eu vi, são graduandos em letras, né? Então, espero que vocês gostem e que vocês apreciem a fala do professor. Com a palavra, professor Marcos Banho, muito obrigado. Então, boa noite para todo mundo. É um grande prazer. Antes de tudo, eu quero agradecer aos meus queridíssimos amigos, Eliabe e Fabrício. Eu não tenho como recusar nenhum pedido deles, porque, afinal, a gente tem que fazer as coisas em nome da amizade. Eu realmente preferia estar aí, em Roraima, porque a minha aventura em 2016, né, o passeio que eu fiz por aí, que foi muito bom, realmente eu gostei muito de tudo que vi, da universidade, das iniciativas do curso, especialmente os laboratórios para produção escrita. Então, aceitei imediatamente o convite. E, antes de tudo, eu queria pedir desculpas por não ter assistido a todas as apresentações, porque eu tive que dar aula hoje de manhã,
também agora à tarde tinha um compromisso com o médico, né, com a minha mãe, então só pude assistir a professora Luzinete e o professor Marcos Vinícius, e eu gostei muito da apresentação dos dois. Agradeço especialmente a Luzinete as referências que fez ao meu trabalho, e vocês vão ver que nós não combinamos nada, mas eu vou falar exatamente de alguma coisa que ela disse, que é o nada na língua é por acaso, né? Então, eu vou tentar ver se consigo aqui compartilhar essa apresentação, né, se tudo der certo. Então, é esse que está aí, né? Erro de português, de onde vem essa ideia, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, e tem muita relação com formação docente, com sociolinguística, como nós vamos ver, né? Então, vejam aí, está a capa do livro, justamente, né, essa ideia de que nada na língua é por acaso, porque todos os fenômenos que dizem respeito às línguas humanas são perfeitamente explicáveis com sólidos argumentos científicos. Podem ser fenômenos de ordem articulatória, de reprocessamento cognitivo da gramática, de ordem social, contatos entre línguas, variação, etc. Por isso dizemos que nada na língua é por acaso. A função da pessoa que se especializa no campo da linguagem é precisamente investigar as causas e as consequências desses fenômenos. Então, fica aí a nossa pergunta. Erro de português, de onde vem essa ideia? E eu vou tentar apresentar 3 respostas possíveis. A primeira é a reação à mudança linguística, em seguida, a reação à conservação de formas antigas, e, por fim, avaliações socioculturais. Então, prometo que não vou demorar muito, vai ser uma coisa mais breve. Então, a primeira resposta, nós podemos dizer que a noção de erro, no que diz respeito à língua, pode se originar de uma reação aos processos de mudança, que são inevitáveis, ininterruptos e inerentes à própria natureza das línguas humanas. Toda língua humana, enquanto tiver pessoas que a falam, está e estará sujeita a mudanças. Então, temos aqui uma citação do William Labov, né, que é o pai da sociolinguística variacionista, e ele disse o seguinte: um grande volume de comprovações mostra que toda vez que os falantes se conscientizam de uma mudança no mecanismo da língua, a gramática ou os padrões sonoros, eles rejeitam essa mudança. No processo de entrevistar vários milhares de sujeitos, eu e meus colegas temos encontrado pessoas mais velhas que gostam das mudanças sociais ao seu redor. Frequentemente, elas admiram os novos carros, aviões, computadores, televisores, até mesmo a nova música, ou as novas comidas disponíveis no supermercado. Mas nenhuma delas jamais disse: eu realmente gosto do modo como os jovens falam hoje em dia. É tão melhor do que o modo como falávamos quando estavam crescendo, né? Então, Labov chama isso aqui de o princípio da idade de ouro. Ou seja, em algum momento do passado, todo mundo falava bonito, todo mundo falava certo, né? Então, isso é um traço cultural que está presente, né, na cultura linguística de muitos países, de muitas sociedades, né? Então, essa ideia de que a mudança linguística representa uma degradação, uma deterioração da língua, está presente na nossa cultura. Mas nós, professoras, professores, não podemos entrar nessa. A gente tem que ter uma visão diferente do fenômeno, né? Então, vou dar aqui um exemplo dessa reação à mudança, né? Então, nós temos uma mudança muito clara no português brasileiro da morfologia verbal, né? Então, nós temos aquele quadro clássico, né? Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Mais recentemente, o que nós temos é eu falo, tu falas, você fala, ele fala, nós falamos, vocês, eles falam. Mais adiante, né? Nós também temos hoje em dia, né, as formas eu falo, tu fala, você fala, ele fala, a gente fala, nós falamos, vocês falam, eles falam. E também temos, finalmente, um quadro em que há uma mudança mais radical, uma redução mais radical da morfologia verbal, em que nós temos uma forma verbal para a primeira pessoa, eu falo, e uma única forma verbal para todas as demais, não é? Tu fala, você fala, ele fala, a gente fala, nós fala, vocês falam, eles falam, né?
Então, nós temos aqui uma linha do tempo que vai desde o século XVI até o século XXI. Sendo que no século XXI nós temos a convivência desses diferentes quadros, com exceção do primeiro, que realmente ficou parado lá no tempo, né? Então, vejam, as pessoas letradas, as pessoas que têm acesso à escolarização formal, têm uma visão, rejeitam essa nova morfologia verbal reduzida a duas formas verbais, né? Mas nós sabemos que em outras línguas é isso que acontece, né? Então, aqui eu trouxe o exemplo do sueco, né? Então, o verbo falar em sueco, que é esse que está aqui, né? No presente, vocês veem, temos aqui do lado os pronomes e do lado direito o verbo que se mantém igualzinho, né? A mesma coisa acontece em Afrikaner, que é uma língua falada na África do Sul, que é derivada do holandês. A mesma coisa, nós temos os pronomes e a forma verbal única. Em inglês, nós temos, no presente, uma única diferença, que é a terceira pessoa, em que nós temos o S final, né? E, no passado, tudo igual. I said, you said, she said, etc. Né? No francês, nós temos diferenças ortográficas, né? Mas todas essas pessoas que estão indicadas aqui, né? Com exceção de nous parlons e vous parlez, todas as outras se pronunciam igualmente parle. Então, je parle, tu parles, il parle, on parle, elle parle, e até no plural, il parle, elle parle. Então, vejam, esse fenômeno da redução da morfologia verbal, que é um fenômeno que nós chamamos de economia linguística, né? Ele está presente em diferentes línguas. E, portanto, nossos compatriotas, né, as brasileiras e os brasileiros, aos milhões que falam assim, né, eu falo, tu fala, ele fala, nós fala, vocês falam, estão seguindo uma tendência de mudança linguística que já se concretizou, já se completou em diversas línguas. E um dado interessantíssimo do português brasileiro é que nós fazemos uma diferença entre eu e não eu. Nas outras línguas, a gente percebe que a forma verbal fica igual para todas as pessoas. Aqui, nós temos essa diferença muito interessante, né? Que é uma diferença entre eu e não eu. Então, um fenômeno de mudança linguística, né? Um outro fenômeno de mudança linguística bastante conhecido, né? É este que está aqui, né? São palavras que são proparoxítonas nas variedades de prestígio, mas que sofreram uma redução, né, nas variedades rurais ou urbanas. Então, de córrego, nós temos corgo, árvore, árvore, ridículo, ridículo, fígado, figo, sábado, sabo, víbora, briba, cócega, cosca, abóbora, abóbora, espírito, espírito. Então, nós temos aqui fenômenos de mudança linguística. Mas, quando nós estudamos a história da língua portuguesa, olha o que a gente encontra, né? Então, nós temos milhares de palavras que em latim eram proparoxítonas e que em português hoje são paroxítonas. Então vejam, aurícula, orelha, cunículo, coelho, asino, asno, ânima, alma, legítimo, lídimo, lindo, ópulo, ovo, ópera, obra. E assim vão todos esses exemplos. Vejam, é o mesmíssimo fenômeno que a gente percebe na fala das pessoas da zona rural, da zona urbana, ou que não têm acesso às variedades de prestígio, né? Então, esse fenômeno tem um nome científico, ele se chama síncope. A síncope é a queda de um elemento sonoro no interior da palavra. Os falantes de variedades rurais ou urbanas levam adiante uma regularidade de mudança fonética que esteve presente na história da formação da língua. A maioria das palavras proparoxítonas que existem na língua atual pertencem ao vocabulário técnico, científico, erudito. Então, ópera, lúcido, ínfimo, máximo, ávido, esplêndido, magnífico, né? E as palavras proparoxítonas são um corpo estranho na língua que elas sempre vêm acentuadas, né? Então, uma regra ortográfica que a gente sabe é toda palavra proparoxítona vem acentuada, porque é uma acentuação que não é, a mais espontânea, a mais natural da nossa língua, né? Então, vejam, a história da língua se repete, né? Na verdade, os fenômenos de mudança do passado prosseguem no presente. A mesma coisa acontece com esse fenômeno, né? Abelha, abeia, palha, paia, velho, velho, vermelho, vermelho, filho,
fio, trabalho, trabalho, galho, galho, batalha, batalha. Então, nós temos aqui um fenômeno também muito interessante que ocorre nas nossas variedades rurais, urbanas e até na nossa fala de pessoas urbanas, quando nós estamos descontraídos ou querendo brincar, né? O que é que está aqui em jogo? Que fenômeno é esse? Né? Então, nós temos a consoante lhe, que se transforma na semivogal chamada iode, né? O que é que está acontecendo aqui é a deslateralização da consoante lhe, que conservou apenas o seu traço palatal. Então, vejam, a consoante lhe, ela é palatal e lateral. Quando ela perde o seu traço lateral, ela se reduz à semivogal i, né? Então, vejam, esse também não é um fenômeno, né, que se deve à falta de capacidade, né, das pessoas de pronunciar a consoante lhe. Também é uma tendência que se observa em muitas línguas do mundo, né? Então, vamos falar aqui do espanhol. Esta palavra que está aqui, né, que no espanhol mais remoto se pronunciava calle, né, hoje tem uma infinidade de pronúncias possíveis nas diferentes variedades do espanhol pelo mundo todo, né? Então, nós temos calle, 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 cache, calle, né? Então, vejam, essa consoante lhe tende a sofrer alguma mudança, né? Então, no caso espanhol, ela deixou de ser pronunciada como lhe e hoje ela apresenta uma série de pronúncias possíveis. Isso tem até um nome na cultura linguística do espanhol. É o chamado yeísmo, ou geísmo, ou cheísmo, né? A mesma coisa aconteceu na língua francesa. Então, no francês, até por volta do século XVIII, né, o grupo escrito ILL era pronunciado lhe, como nós pronunciamos abelha, por exemplo. Mas hoje em dia, no francês, a pronúncia padrão de prestígio é abeia, paia, vieia, fia, travailler, cuillère, né? Então, a mesma colher que a gente tem no Brasil existe em francês, colher, batalha, maia. Então, vejam, o mesmo fenômeno, né? Então, aconteceu a mesma deslateralização dessa consoante, né? Vejam que interessante as palavras que nós tomamos de empréstimo ao francês. Então, a palavra bilhete, que nós temos hoje em português, ela foi importada ainda no século XVII, na época em que o francês pronunciava bilhete, né? A palavra quinquilharia, que também veio do francês, também foi importada no século XVIII, na época em que em francês também se pronunciava quincaillerie. Mas a palavra maillot, que vem do século XX, ela é maillot porque já no século XX os franceses não falavam maillot, eles falavam maillot, e nós importamos maillot, e a mesma coisa com o pailleté, que virou paetê em português, né? Então vejam como é importante, né, conhecer a história da língua antes de acusar alguém de falar errado, né? Então, vejam aqui o mapa da Espanha, né? Então, áreas sem o ieísmo, áreas mistas, áreas com ieísmo. Isso só na Espanha. Se nós pegarmos todo o mundo de língua espanhola, né, nós vamos ver que essa variação é ampla, múltipla e diversificada. E no mundo de língua espanhola, ninguém acha feio se uma pessoa disser calle, ou cage, ou cache, vai identificar como natural de alguma região, mas isso não tem estigma social, não tem o mesmo estigma social que tem em português, né? A mesma coisa acontece no italiano, né? Então, na Itália, a palavra palha, que se pronuncia no italiano padrão como nós, palha, também apresenta ampla variação, como vocês veem aqui no mapa. Então, nós temos regiões que dizem paia, padia, pacha, palha. O que é que acontece aqui, né? Um linguista alemão, Heinrich Lausberg, já explicava. Por afrouxamento e, finalmente, abandono da oclusão central, forma-se do lhe, difícil de pronunciar por causa da elasticidade reduzida do dorso da língua, muito naturalmente a fricativa ye, como em francês, fia, né? E o espanhol, que ele chama de dialetal, Sevilla por Sevilha, né? Então, vejam, de novo, é uma mudança linguística levada adiante pelas brasileiras e pelos brasileiros, né, de zona rural ou de outras extrações, e que também é uma tendência que se verifica em outras línguas. Mas sofre um preconceito social, sofre estigma social por causa das pessoas que falam assim, né? Então, essa é uma primeira resposta, né? A ideia de erro de português vem de uma rejeição
à mudança linguística. Mas existe uma segunda resposta que chega a ser até contraditória com relação à primeira, né? Outro fator que leva as pessoas letradas da zona urbana a rotular de erros certos usos linguísticos da população rural ou urbana é a conservação de formas arcaicas que sofreram mudança no ambiente urbano. Essas formas novas foram acolhidas pela norma padrão da língua, enquanto as formas mais antigas ficaram restritas a comunidades mais isoladas ou com pouco acesso à escolarização formal e aos meios de comunicação. Então, nós temos aqui, como eu disse, uma espécie de contradição. Existe uma reação à mudança, né, à inovação, mas também existe uma reação à conservação de formas antigas. Vamos ver aqui algumas coisas, né? Quando uma língua é levada para outros lugares, longe do território original, por meio de conquistas, colonização, etc., ela tende a preservar traços mais antigos nos territórios novos, enquanto no território original, as mudanças ocorrem com mais rapidez. Assim, o português brasileiro conserva diversas características do português quinhentista. E as regiões de primeira colonização, como o Nordeste, preservam ainda mais esses traços antigos. Nas regiões do interior, como o Sertão, essa tendência à conservação de usos antigos é ainda mais forte. É o que se vê, por exemplo, no chamado dialeto caipira. Então, vamos ver aqui algumas palavras que nós encontramos na fala das pessoas da zona rural de amplas regiões do Brasil, né? Então, palavras como fruita, luita e outubro, né? A gente encontra isso com muita frequência na fala da zona rural. Então, o que acontece? O grupo T do latim se transformou em francês, português, no espanhol antigo, em catalão, em ite, né? Então, nós temos octo, oito, nocte, noite, lacte, laite, leite, lectore, leitor, iacto, jaito, jeito, pecto, peito, secta, seita, stricto, estreito, subjecto, sujeito, né? Então, vejam, é absolutamente natural que de fructa tenha vindo fruita, né? De lucta, luita, né? E de outubro, outubro. Então, vejam que essas formas com i, fruita, luita, outubro, continuam, né, uma tendência muito antiga na língua. E elas não continuam, elas preservam, na verdade, né? Então, vejam, num texto do século XVI, aqui está escrito 14, mas é 16, né? Havia lugares de muitos deleitos e de grandes prazeres, e de muitas árvores e desvairadas, e frutas muito estranhas e muito saborosas. Então, veja que até o século XVI, a palavra que se usava era realmente fruta. Com o passar do tempo, é que uma nova forma, fruta, acabou sendo adotada. Mas pela própria regularidade de mudança fonética do latim para o português, fruta é a forma esperável, né? E vejam, a palavra luita está registrada em textos escritos em português já no século XIII, assim como outubro aparece em textos também do século XIII. Então, outro fenômeno, né? Praca, grobo, inglês, pranta, cráudia, que também é uma realização fonética muito frequente na fala de milhões de brasileiras e brasileiros, né? Então, nós temos aqui um fenômeno que se chama rotacização, né? Olha que engraçado, né? De novo, recorrendo à história do latim, na história do português. Muitas palavras que em latim apresentavam o encontro consonantal com le, apresentam hoje no português bonito, correto, elegante, padrão, re, clavo, cravo, plaga, praga ou praia, régula, regla, regra, plátea, praça, plumbo, prumo, flaco, fraco, fluxo, frouxo, blando, brando, glude, grude, né? Então, vejam, na história da formação do português, já existe desde sempre uma tendência à rotacização, né? Então, vejam, a mesma coisa aparece nos Lusíadas, simplesmente. Então, lendo os Lusíadas, que foi publicado em 1572, nós encontramos, e não de agreste havendo frauta ruda, e não flauta, pluma na gorra, e não uma pluma. Era este inglês potente, né? Doenças, frechas e carvões ardentes. Nas ilhas de Maldiva nasce a pranta. Então, vejam,
As formas com re estavam presentes na língua literária até determinado momento, né? De repente, por gosto dos gramáticos ou por outras razões, essas formas com re foram substituídas por formas com le, né? Outras formas que também são muito frequentes na fala da zona rural, né? Então-se, perguntar, menhã, dispôs, ai, açúcar, benção, em pé, luma, soidade, e também formas com a, soprar, alumiar, voar, renegar. Tudo isso está devidamente registrado em textos escritos na língua portuguesa desde o século XII, XIII e XV, né? Então, vejam, esses nossos falantes rurais conservam formas que estavam vivas na língua, né, desde muito tempo atrás, né? Então, essas formas foram substituídas recentemente, lá pelo século XVI ou XVII, né? Mas os falantes rurais, justamente por estarem mais isolados, conservam essas formas mais antigas, né? Então, as pessoas que zombam, que acham engraçado, né, que acham feia, né, essa maneira de falar, na verdade não sabem que isso é português clássico, português que está presente, né, que sempre existiu, que está registrado aí na escrita, né? Então, repetindo o título do livro, né, nada na língua por acaso. Tudo aquilo que é chamado de erro tem uma explicação, né? E justamente por isso que a ciência linguística nos oferece todo esse arsenal de conceitos e de teorias, de ferramentas de análise para poder analisar e explicar esses supostos erros, né? Então, os erros podem ser, né, os supostos erros podem ser de razão fonética, como apócope, síncope, afériase, prótese, epêntese, paragógia, etc., etc., né? Podem ser fenômenos de ordem cognitiva, como inferência, recategorização, discursalização, gramaticalização, e podem ser fenômenos de ordem social, como empréstimo, decalque, contato, variação, né? Então, tudo aquilo que é chamado de erro tem explicação científica, porque nada na língua por acaso, né? Mas aí vem a terceira resposta, né? A terceira resposta tem a ver com cultura, sociedade e ideologia, né? Então, a noção de erro tem também um importante componente sociocultural. A elaboração de uma norma padrão, inspirada em doutrinas tradicionais, não científicas e na literatura canônica, leva as pessoas a acreditar que só aquele modelo de língua muito restrito e antiquado representa a forma correta de falar e de escrever. Na comparação entre os usos autênticos e o modelo padronizado, a maioria das pessoas rejeita a língua viva e dinâmica e vê nela uma coleção de erros que devem ser evitados. Surge, então, da parte das pessoas mais letradas, uma série de atitudes negativas a respeito da sua própria maneira de usar a língua. E mais ainda, no modo de falar das camadas menos privilegiadas da população, pobres e sem instrução formal, né? Então, a terceira resposta para a noção de erro é sociocultural. Então, o que acontece, né? De um lado, eu tenho a gramática com todas as suas regras. Do outro lado, eu tenho a minha intuição linguística, aquilo que eu conheço da língua, e quando eu comparo essa minha intuição com o que vem na gramática, eu fico espantado, fico horrorizado, fico com medo, e é daí que vem a ideia do erro, quando eu comparo aquilo que eu sei, aquilo que eu ouço ao meu redor, aquilo que eu aprendi, com aquilo que está codificado na gramática, né? Então, essa ideia de que a norma padrão representa a língua em si, o que há de bonito, certo e maravilhoso na língua, tem esse componente sociocultural, tem esse subproduto que é provocar em nós a ideia de que nós falamos errado, né? E daí surge o famoso preconceito linguístico, né? Essas atitudes negativas a respeito dos usos da língua compõem uma forma de discriminação social conhecida como preconceito linguístico. Apesar de se apoiar em fatos de língua, o preconceito linguístico é, de fato, uma das muitas formas assumidas pelo preconceito social. Quando se discrimina uma pessoa por seu modo de falar, o que se está discriminando, na verdade, é a própria pessoa, a sua identidade social e cultural. O preconceito linguístico pertence, assim, ao mesmo conjunto de atitudes que inclui o racismo, o machismo, a homofobia, a intolerância religiosa, o ódio de classe, etc.
É impossível tratar do preconceito linguístico sem conectá-lo a todas essas formas de discriminação e violência sociais. Então, o preconceito linguístico é, no fundo, um preconceito social. Então, veja, nós vivemos num país que é um dos mais injustos, desiguais e violentos do planeta. Essa foto aqui é muito famosa porque ela mostra, no mesmo lugar, na cidade de São Paulo, de um lado, de um lado nós temos um edifício, um prédio, que tem uma piscina por varanda, quadra de tênis, quadra de esportes e uma grande piscina coletiva, e do mesmo lado, separado por um muro, uma comunidade com casas precárias, com habitações não adequadas, né? Então, essa profunda desigualdade social, essa profunda injustiça social que caracteriza o Brasil, também tem um impacto profundo nas nossas concepções sobre língua, sobre o que é falar bem, sobre o que é falar errado, etc., etc., né? Então, a ideia de erro e o ensino de língua. Como é que nós ficamos, nós, professoras e professores, e formadoras e formadores de docentes? A atividade docente exige um profundo conhecimento da língua, sua história, sua formação, o funcionamento da sua estrutura, junto com o entendimento da dinâmica social da linguagem. A professora e o professor devem saber reconhecer as causas dos supostos erros que encontram na fala e na escrita de suas alunas e de seus alunos. Deve ter consciência de que nada na língua é por acaso. Também deve ter consciência de que determinados usos da língua são sujeitos a uma pesada carga de discriminação social. Assim, a principal função da educação linguística é fornecer aos aprendizes o acesso às formas prestigiadas de falar e de escrever. Ninguém precisa ensinar uma criança brasileira a dizer nós fala, vocês fala, eles fala, porque essa conjugação já faz parte da sua língua materna, da língua que ela aprendeu na família e na comunidade, né? Então, nós vamos ter que ensinar as outras formas, as outras conjugações verbais, né? A escola é o lugar para aprender o que não se sabe. Parece óbvio, mas a gente tem que repetir, né? A escola tem que servir para ampliar o repertório de conhecimentos de quem a frequenta, incluindo os conhecimentos linguísticos. Assim, temos de ensinar a conjugação verbal prestigiada, não aquele quadro arcaico que corresponde ao estado da língua de 500 anos atrás, e que é um absurdo que os livros didáticos e as gramáticas hoje continuem repetindo eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso é um absurdo, né? O que a gente tem que ensinar são as realizações autênticas, vivas, que não provocam rejeição da fala e do falante. Então, como se vê, os linguistas não apostam no vale tudo. Isso é pura e simples mentira, né? Nós apostamos numa educação linguística que respeite a bagagem cultural da pessoa e, ao mesmo tempo, contribua para ampliar essa bagagem. Infelizmente, nós sabemos, a escola tem servido, ao contrário, para manter as pessoas longe do acesso ao conhecimento valorizado socialmente. E neste momento, em que a sociedade brasileira sofre com a escalada monstruosa de uma ideologia que exalta a violência contra mulheres, negros, indígenas, homossexuais, pobres, que promete destruir os direitos sociais da maioria da população, que felicita e aplaude o assassinato puro e simples, qualquer projeto de uma escola minimamente democrática e emancipadora está ameaçado desde a semente. Circula hoje no Brasil uma ameaça real contra a educação pública, do fundamental ao superior, com o claro objetivo de privatizar o ensino para que só as pessoas capazes de pagar possam ter acesso a ele. E nós sabemos que as pessoas capazes de pagar pelo ensino são uma pequena minoria da nossa população. A escola que queremos depende do Brasil que queremos. E temos que decidir se queremos um país tolerante, democrático, que favoreça o progresso social de toda a população, ou um país violento, genocida, dominado pelo medo e pela estupidez irracional e assassina. Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor. Deixa eu ver aqui. Já temos até uma perguntinha já. Já, sim, eu já ia dizer, gente, já ia falar algumas coisinhas aqui, mas já temos uma
uma pergunta. Da Kézia, eu acho que a Kézia é do Rio, da professora do Rio. Vou falar aí, dar um oizinho para a gente. Boa noite, professor Marcos. Podemos dizer, então, que por trás dessas respostas para a ideia do erro está a norma utilizada como referência para o ensino. Uma norma de codificação abstrata que não se pauta no uso real? Em que medida a adoção de uma nova norma de referência é importante para combater os equívocos por trás da noção de erro? Manda um abraço. A Kézia é uma pesquisadora de grande talento. Eu participei da banca de doutorado dela. Na verdade, nós nos conhecemos na Espanha. Ela estava fazendo um estágio em Santiago de Compostela, e eu também. E ela fez um trabalho belíssimo sobre o gerúndio, em português, a história do gerúndio, né? Então, Kézia, aproveito para mandar um grande abraço, um grande beijo para você. A Kézia tem absoluta e total razão, né? A imprecisão, né? A insegurança que nós temos hoje no Brasil com relação ao que deve ou que não deve ser ensinado, se dá exatamente por essa flutuação das normas, né? Nós temos o português brasileiro já bastante descrito, nós temos várias gramáticas de referência publicadas por linguistas, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma tradição normativa antiga, calcada principalmente no português europeu da época do romantismo, né? Então, existe, sim, a necessidade da produção de uma norma de referência para o Brasil e de uma gramática de referência que se baseie nessa norma, né? E este movimento, exatamente neste momento que nós estamos falando, ele está em plena ebulição. Então, existe um grupo de linguistas que está pensando exatamente nisso, né? Na produção, né? Na elaboração de uma norma de referência para uma futura produção de gramáticas de referência. Quem está pensando muito nisso é o professor Carlos Alberto Faraco, né? Um dos nossos maiores linguistas. Ele tem debatido muito sobre a questão normativa no Brasil, e junto com um grupo de pesquisadores, né? Principalmente o pessoal da Paraíba, né? Que está na Universidade Federal da Paraíba, com o professor Francisco Eduardo Vieira. Então, há todo aí um movimento, né, de reflexão sobre a necessidade dessa norma de referência para o português brasileiro, né? Enquanto nós não tivermos isso, vai ser difícil realmente responder para as pessoas de forma mais segura o que deve ser ensinado, o que pode ou o que não pode aparecer na escrita. A Kézia agradece, né, da excelente fala que você teve, e o Marcos Garcia, da Unesp Araraquara, pergunta de onde vem a ideia de que existe erros mais errados do que os outros. Existe erro mais errado do que os outros? Tem até a lista, né? Sim, eu já falei muito sobre isso, é porque depende de quem está errando, né? Então, a noção de erro está muito vinculada, como eu tentei mostrar, ao lugar social que a pessoa ocupa, né? Então, às vezes, a mesma coisa dita pela pessoa A e pela pessoa B vai ter avaliação diferente dependendo de quem é a pessoa A e de quem é a pessoa B. Se for uma mulher negra pobre, vai ser errado, sem dúvida. Se for um homem branco de classe média, foi uma licença poética, foi um desvio, né? Então, a noção de erro vem daí, né? Quem está dizendo o quê? Então, os erros considerados mais errados são aqueles que são as formas linguísticas usadas pelas pessoas que têm menos prestígio na sociedade, né? Então, a noção de erro está muito vinculada ao prestígio ou à falta de prestígio social da pessoa que usa aquela forma linguística. O Felipe Aleixo, aqui do curso de Libras, diz que é sempre um prazer ouvi-lo. A Claudenice fala também uma excelente palestra. Cadê a pergunta, professora Marta Júlia? Bem, e acho que nesse sentido, enquanto a Marta está aí, professora, a gente espera. Mas se você quiser falar, também pode ligar o seu áudio e faça a pergunta. Pois é. Beleza, vou fazer a pergunta. Diga lá.
Boa tarde, professor. Obrigada pela fala, excelente, como sempre. Eu sou a sua tiete acadêmica desde a graduação. É um prazer escutá-lo aqui com a gente aqui na UFRR. Bom, professor, eu acho que ultimamente nos últimos anos aqui tem a inclusão do todes, todex, todas, né? Como uma possibilidade neutra, né, na linguagem, ou pelo menos mais inclusiva com nós mulheres, né? Algumas pessoas mais conservadoras, né, com pensamento geralmente mais misógino, né, defendem que essas mudanças prejudicariam a língua, né, porque destruiriam o purismo dessa língua, né, e que boa noite a todos já incluiria todo mundo, homens e mulheres, né, e as mulheres que lutem aí dentro dessa estrutura de desigualdade, né. Eu queria saber o que o senhor acha acerca disso, porque quando a gente fala isso na sala de aula, os alunos entendem que a gente está levantando uma bandeira política, né, do feminismo e tal, então, de repente, uma voz mais respeitada, né, como a sua, de repente, ajude a convencer os meus alunos, e eu agradeço a sua contribuição. Eu estava temendo que aparecesse uma pergunta sobre isso, justamente porque essa discussão está muito viva atualmente, né? As pessoas têm falado muito sobre isso. Eu sou da posição de que é preciso falar sobre isso, né? O debate é necessário, né? Temos que denunciar toda forma de discriminação pela linguagem, né? Eu ainda não sei qual seria a melhor solução, né? Se é usar todas e todos, se é usar todes, etc., né? Mas o debate é necessário, né? Então, muitos linguistas, inclusive pessoas que têm assim, um posicionamento político progressista, também acham que não deve se fazer nenhum tipo de alteração nesse aspecto, né? Que o masculino inclui o feminino, né? Mas, como tradicionalmente, milenarmente, né, as mulheres têm ocupado uma posição subalterna, né, lutar pela linguagem inclusiva é lutar também pelo reconhecimento de uma posição das mulheres merecida, justa na sociedade, né? Então, eu que sou feminista desde criancinha, né, acho que sim, nós temos que discutir sobre isso, né, levar o tema, discutir a solução em si, né, qual vai ser a forma linguística que vai predominar, que vai ser adotada, isso depende ainda de muita interação social, de muita dinâmica, de muita luta, né? Porque uma forma linguística nova não se impõe por decreto, né? Ela, muitas vezes, se impõe por decreto quando vem de cima para baixo, né? Mas quando deriva da dinâmica sociais, ela precisa, essa forma linguística nova precisa ganhar muitos adeptos, muitas adeptas para poder se tornar usada por todo mundo, né? Mas a minha posição neste momento é essa. Temos que falar, temos que discutir, porque isso traz à tona, né, o papel social tradicionalmente atribuído à mulher, que tem que ser revisto, tem que ser realmente combatido. Bem, a professora Luzinete também queria falar. Luzinete está por aí? Sim, estou. Professor Marcos, eu estou trabalhando com a sociolinguística e antes de ontem, nós estávamos assistindo a um vídeo seu que falava dos 7 erros, né? E aí eu comentava com os alunos o que eles achavam da ideia, né, que você coloca naquele vídeo, naquele material, de que a norma padrão não é uma variação, né? Eles ficaram, né, meio assustados, né? E a gente vai caracterizar, né, o quê, né? E eu fiz questão de fazer uma atividade com eles para saber, buscar a compreensão deles a respeito dessa questão. E aí eu gostaria, como aqui nesse evento, com certeza, nós temos muitos desses alunos, eu gostaria que se você pudesse comentar um pouco a respeito disso, para a gente fortalecer essa compreensão sobre a língua, né? Eu lhe agradeceria. Luzinete, eu agradeço a oportunidade de falar sobre isso, né? Que é alguma coisa que eu venho dizendo já há muito tempo, né? Muitas pessoas também, outros pesquisadores, mas é sempre bom reforçar, né? Uma língua é
de múltiplas variedades linguísticas. O que é uma variedade linguística? Uma variedade linguística é um conjunto de modos particulares de falar a língua, né? Então, por exemplo, variedades regionais. Em cada região, em cada lugar, as pessoas falam de uma maneira particular, de uma maneira própria. Essas são variedades linguísticas. A norma padrão, aquilo que vem codificado nas gramáticas de perfil profissional, não é uma variedade linguística. Por quê? Porque ninguém fala daquele jeito, né? Então, a norma padrão se baseia em usos antigos, em usos que são coletados da tradição literária prestigiada, né? De determinadas classes sociais. Então, ela é um construto sociocultural, né? Então, você pode sair com um gravador, né, e recolher múltiplas variedades do português brasileiro. Mas você não pode sair com um gravador e recolher alguém que esteja falando a norma padrão, né? Então, ela é um padrão, ela é uma referência. Infelizmente, essa clareza de percepção não ocorre nem mesmo em muitos trabalhos de linguistas, né? Então, em muitos textos de linguistas, de colegas nossos, está lá, a variedade de maior prestígio é a língua padrão. Não é, né? A língua padrão não é língua, não é variedade. É por isso que eu não gosto de usar variedade padrão, língua padrão, porque o que existe, na verdade, é uma norma padrão, é uma espécie de código, né? Código civil, e que estão ali listadas algumas regras, mas que, na verdade, não correspondem 100% àquilo que nós realmente falamos. Nem as pessoas altamente escolarizadas, cultas, etc., falam de acordo com o padrão. Por isso, o padrão não é uma variedade, né? Por isso que a gente luta para que exista uma norma padrão mais próxima dos usos autênticos do português brasileiro, né? Que seria uma norma brasileira de referência. Então, essa que é a nossa... sempre batendo nessa tecla, né? O padrão não é uma variedade porque ele não é falado por ninguém. Né? Ok. A ideia é exatamente isso, de ser uma questão superficial, que não corresponde à fala praticamente de ninguém, como você disse. Nós estávamos discutindo também, esses dias, a questão das variações dentro da norma culta. Há algum tempo, eu venho fazendo algumas leituras e eu encontro a seguinte estrutura. Os professores têm que fazer isso. Aí eu comecei a buscar, como assim? Vou buscar como é que isso acontece, vamos analisar em que contexto e tal. E a impressão que eu tenho que é uma questão de monitoramento. Eu não sei, eu estou ainda tentando buscar, compreender, né, em que contexto isso se dá, né, mas, e às vezes, professores renomados, né, linguistas que discutem, que trabalham muito a variação linguística, no mesmo texto, numa mesma página, numa mesma lauda de texto, está lá escrito, os professores têm que, outra hora os professores têm de. Eu listei vários pesquisadores em que eu consigo localizar, identificar essa estrutura dentro das suas produções, né? E eu achei interessante comentar aqui, porque, assim, a gente acha que essa ideia de que a língua é pura, de que é isso, que é daquele jeito, que não pode modificar, que a norma culta, essa falta de compreensão da norma padrão para a norma culta, se existe ou não variação dentro da norma culta, quer dizer, a falta de compreensão que muitas vezes a gente tem a respeito da língua acaba nos dando a falsa impressão, né, dessa relação entre a língua e a sociedade, entre os contextos, entre as comunidades de fala, né? Eu encontrei em professores renomados, como, por exemplo, não sei se é ético falar que é pesquisa, né? Eu encontrei, me chamou a atenção, porque a professora Irandé ela participou da minha banca de doutorado, e então eu sou fã dela, né? As obras são muito importantes para a área de sociolinguística também, e ela tem um capítulo de um dos livros dela, bem famoso, que tem, não sei o que, a estrutura tem que.
né? E aí você fica... Isso, pode falar, professor. Mas é isso mesmo, né? Nós temos que reconhecer uma coisa que é, digamos assim, a espinha dorsal da sociolinguística, que é a heterogeneidade, né? A língua é heterogênea, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista individual, né? Então, cada uma de nós varia o seu modo de falar e, consequentemente, de escrever também, né? Então, a ideia de que alguém vai produzir um texto 100% homogêneo também é uma falácia, né? No caso dessa estrutura que você mencionou, a forma TD, né, eu tenho de fazer isso, ela é mais antiga, né? A forma ter que é mais nova, é mais recente, né? Então, ela representa uma inovação e ela parece ter um sentido de ênfase maior. Quando você fala assim, eu tenho que fazer isso, né, realmente é um dever, é uma obrigação, né? Ao passo que eu tenho de significado, eu preciso fazer isso algum dia, em algum momento, né? Mas aqui estão se tornando, na verdade, duas maneiras de dizer a mesma coisa, né? Então, são formas variantes, como a gente diz em sociolinguística, né? Então, também, nós não podemos ter essa ilusão de que a norma padrão é fixa, homogênea e uma só. Basta a gente comparar diferentes gramáticas normativas, né? Então, o mesmo fenômeno linguístico pode ser totalmente rejeitado por um gramático, pode ser aceito por outro gramático, pode ser relativizado por um outro, né? Quando nós comparamos bons dicionários, né, existem tratamentos diferentes, às vezes, da mesma coisa, né? Então, a norma padrão, embora seja esse construto, né, social, cultural, ela também apresenta diferenças lá dentro, né? Porque cada gramático tem a sua visão subjetiva desse padrão, que não é certo. Então, a heterogeneidade domina tudo. Inclusive, assim, continuando um pouquinho dessa questão do erro, né, mas a questão de onde vem essa ideia, eu lembrei que tem uma aluna nossa que ela foi selecionada agora para assistente de conversação na Espanha. Foi ela e mais 4 colegas, 4 alunos da Federal de Pernambuco, e ela aqui da UFRR, foram para a Espanha agora. E uma delas colocou, pelo programa Idiomas Sem Fronteiras. E uma das meninas perguntou, eles têm opinião, né, e comentaram, olha, aqui na escola, o professor de português, né, eles estão dando aula de português para os espanhóis. Ela está querendo que eu fale aqui do português neutro. E vocês conhecem alguma coisa sobre o português neutro? Existe português neutro? Pois é. Essa noção de neutralidade na linguagem também me incomoda um pouco, né? Porque a gente sabe que todo discurso é situado, né? Todo discurso é ancorado no seu momento de interação, no seu contexto social. Então, a linguagem neutra não existe neutralidade na linguagem. Tudo aquilo que a gente diz, né, está carregado de sentido, está carregado de ideologia, né? Então, essa própria ideia de uma linguagem neutra já fica um pouco comprometida aí. Mas isso tem a ver com uma terminologia que é clássica, né, dos estudos gramaticais. Então, quando a gente estuda, por exemplo, alemão, a gente aprende que em alemão as palavras podem ser do gênero masculino, feminino e neutro, né? A mesma coisa em russo, a mesma coisa em latim, a mesma coisa em grego. Enquanto em português nós só temos palavras do masculino e do feminino, nessas línguas também tem o neutro, né? Então, talvez seja daí que vem essa ideia de querer encontrar, por exemplo, um pronome que não seja nem masculino nem feminino, né? Um terceiro pronome. Isso já aconteceu na Suécia, não sei se você já tiver essa notícia, né? Mas começou um movimento na Suécia para que começasse a se adotar um terceiro pronome para a terceira pessoa do singular. Então tem lá ele, ela, né? O seu equivalente em sueco, e um outro pronome que é um pronome que não identifica, né, o gênero da pessoa. Isso foi reconhecido pela Academia Sueca, né? Então vejam, diferentes países, diferentes regimes políticos, diferentes culturas linguísticas, as coisas acontecem, né, dentro de sociedades
que tem as suas próprias características. Então, não sei se, de repente, vai ser possível. Nós temos he, it, né? Só que it é para coisa, não se aplica para pessoas, né? Então, é um debate que está bastante aceso e isso está em discussão no mundo todo, né? As academias de língua se pronunciam, né? Geralmente com um ponto de vista bem reacionário, né? Mas eu já disse, para mim, o mais importante é debater o tema. Sim. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Se não tiver, a gente parte para o sorteio. Bem, eu acho que não. Eliab quer fazer alguma pergunta? Antônio? Acho que é só agradecer a todos, ao professor Marcos Wagner, né, que aceitou o convite. E vamos ao sorteio. Acho que travou um pouquinho a tela do Marcos. Ver se ele volta. Novamente, queria registrar, né, a presença dos colegas aqui presentes, né? A Júlia, a Tami, ao Tônio, né, que organizou moderou a mesa. Acho que o Marcos travou. Marcos. Bom, como faltam 2 livros, né, para o sorteio, deixa eu ver aqui. Júlia, você está me ouvindo, Júlia? Estou. Eu vou lhe pedir um número para fazer o sorteio. O número, Fabrício, o número entre de 1 a... Não, aí na frequência chamada. O Marcos voltou. Voltou sem luz. Marcos, estamos sorteando o segundo livro. Fabrício, o número de 1. Júlia, o número de 1 a 67, por favor. Cortou a tua fala. De 1 a quanto? De 1 a 67. É para sortear o livro Introdução à Linguística, da professora Malu Braga e Molica. 13. 13 E é petista, viu? Pode não. 13, quem é? Márcia, o quê? Márcia Belinda. Márcia, você tá aí, Márcia? Sou eu, sim. Pronto, Márcia. Então, você foi sorteada com o livro Introdução à Linguística. Aí depois você me manda mensagem para a gente marcar a entrega, tá? Pessoal, só Tá bom. uma correção. A Hanna, ela foi sorteada. Ela me mandou mensagem dizendo que tinha caído a conexão dela. Então, o livro, né, do Edivar Lopes realmente vai ficar com ela, tá bem? Aí, agora, o terceiro sorteio, Marcos, é o preconceito linguístico. Aí eu peço que você me diga o número de 1 a 60 e... o número de 1 a 67, exceto o 13 que foi sorteado agora. 61. 61. A Patrícia? Patrícia Lima da Silva. Se manifeste. Sou eu. A Yane, ganhei de você, eu nem sei se ela está aqui. Então, aqui o livro Preconceito Linguístico, né, autografado pelo professor Marcos Wagner, do ano passado, mas está valendo, porque 2020 não existiu, então fica o registro de 2019.
Muito obrigada. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença dos colegas, alunos da UFRR, professores, e também convidados, né, de outras instituições que estiveram presentes nesta conferência, nesta conversa agradável com o professor Marcos. A gente espera que na próxima oportunidade ela seja na modalidade, agora é tudo modalidade, na modalidade presencial, e muito em breve. É sempre um prazer ouvi-lo, sempre estar próximo e conversar com você. Se você tiver também algumas palavras finais, fique à vontade, professor. Eu vou deixar a câmera fechada, porque a minha iluminação aqui está muito esquisita, mas eu vou de novo agradecer, né, e realmente esperando ansiosamente poder voltar a Roraima, porque gostei muito. Tá rapidinho, né, para retomar brevemente a fala do Marcos Vinícius, e realmente dizer que o Estado de Roraima é um laboratório fantástico para pesquisas linguísticas e sociolinguísticas e para discussões de políticas linguísticas, né? Então, vocês têm aí um campo de estudos enorme para ser desbravado, né? E vocês têm que aproveitar e trazer para nós, das outras regiões do Brasil, essa realidade. Então, fazer muitos projetos de pesquisa, mestrado, doutorado, com o que acontece aí, tá bom? Então, fica aí este convite, que vocês se debrucem sobre o Estado, aliás, um belíssimo Estado, né, de Roraima, e façam que nós conheçamos o que acontece aí em termos de língua, de contato linguístico, de variação, de formação de uma nova variedade de português. Por favor, façam isso para nós. Então, muito obrigado, bom final de semana a todos, boa noite, e os colegas que foram sorteados depois entrem em contato conosco, e até a próxima.